Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Vocês estão ouvindo aí a música All Night Long, cover do Lala Brass. Só instrumental, né? Acho que todo mundo conhece essa música do Lionel Richie, né? Bom, vamos lá. É que agora já são 3 e tanto da manhã. Cadê? Opa, foi para outro slide de outra matéria. Quase 3 e pouco da manhã. Então, por isso eu coloquei a música All Night Long. Porque aqui é a noite toda trabalhando. Então, vamos lá. Capítulo 11. Implementação do sistema de arquivos. Eu estou pulando o capítulo 10, tá, pessoal? O capítulo 10 é bem tranquilo. Eu vou deixar os slides lá no E-Disciplinas. Vocês dão uma olhada lá, tá? Interface do sistema de arquivos. Ele é bem básico mesmo, tá? Tipo, vai falar várias coisas que são óbvias aí para vocês que mexem com o computador aí, já sabe o que é um diretório, já sabe que você pode criar, salvar, ler arquivo, enfim, é tudo tão básico que toda vez que eu dou esse capítulo eu me arrependo. Então dessa vez eu resolvi não dar, tá bom? Vou pular. Então, capítulo 11 aí, tá? Então a gente vai falar aí de estrutura do sistema de arquivos, implementação, né? De sistema de arquivo, de diretório, método de alocação, gerenciamento de espaço livre, eficiência e desempenho, depois vai falar um pouco de recuperação, né, dos logs aqui. Depois, por último, vai falar de Network File System, que é o NFS. Objetivos: descrever os detalhes da implementação de sistemas de arquivos e estrutura de diretório locais, descrever a implementação de sistema de arquivos remotos e discutir algoritmos e opções de alocação em bloco e bloco livre. Então, estrutura do sistema de arquivos, né? Estrutura de arquivo: unidade de armazenamento lógico e coleta de informações relacionadas, tá? Então, relacionado com o arquivo, além de ter lá os dados, né, que a gente quer, vai ter também as informações relacionadas ao arquivo, tá? O tamanho do arquivo, a extensão do arquivo, as permissões de acesso, né, que estão relacionados àquele arquivo, né? Sistema de arquivos reside no armazenamento secundário, tá? Tipicamente é um disco, né? Ou então, mais recentemente, aí, tipicamente uma SSD, né? Sistema de arquivos organizado em camadas. Bloco de controle de arquivo, estrutura de armazenamento consistindo em informações sobre um arquivo. Então, o bloco de controle do arquivo é igual o bloco de controle do processo, né? Só que para o arquivo, né? Então, lá a gente tinha aquele PCB lá que guardava as informações do processo. Aqui a gente vai ter o BCA, né? Que é o bloco de controle do arquivo, tá? Agora, de quais camadas que a gente estava falando aqui, né? Quando eu disse que o sistema de arquivos é organizado em camadas, né? Então, aqui, ó, os programas aqui que querem fazer o acesso ao arquivo, eles vão acessar o file system, né? Que por sua vez vai acessar, né, o módulo aqui de organização dos arquivos, depois o sistema de arquivos básico, depois o controlador aqui de entrada e saída e por último até chegar lá no dispositivo, tá bom? Então essas são as camadas aí que a gente está falando. O que tem lá no bloco de controle do arquivo, né? Então tem as permissões, né, relacionadas àquele arquivo, tá? Então tem arquivo que é somente leitura, tem arquivo que pode ler e pode escrever, mas não pode executar, tem arquivo que pode executar, mas não pode ler nem escrever, né? Só pode executar, enfim. As datas, né? Data de criação, data do último acesso, data da última edição, né? Da modificação. Quem que é o proprietário do arquivo, né? O usuário que criou o arquivo, enfim, ou então o grupo, enfim. Qual o tamanho do arquivo, né?
e os ponteiros aqui para os blocos, tá? Porque o arquivo, a gente vai ver daqui a pouco, ele pode estar em vários blocos diferentes da memória, tá? E aí a gente precisa estruturar isso de algum jeito, tá? Então, aí a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Estrutura de sistema de arquivo na memória. A memória que a gente está falando aqui é a memória... de que memória que a gente está falando aqui? Calma aí, deixa eu ler aqui o slide. A figura a seguir ilustra as estruturas necessárias do sistema de arquivos fornecidas pelos sistemas operacionais. Aí tem a figura A e a B, né? A A refere-se à abertura de um arquivo e a B refere-se à leitura de um arquivo. Aqui, quando eu estou falando de estrutura da memória, na verdade a gente vai mostrar um pouco da memória RAM e um pouco do disco também, tá? Porque, ó, então tem aqui, ó, a parte que está à direita aqui é o armazenamento secundário, né? O disco, ou então SSD. Mas tem um pedaço aqui que é do kernel e do usuário que é na memória RAM, né? Então aqui, ó, quando eu estou no espaço do processo lá do usuário, né? Aí ele quer abrir um arquivo, né? Aí ele vai falar lá o nome do arquivo que ele quer abrir, né? Aí isso vai entrar lá no kernel, né? Ele vai ter a estrutura lá vai ter tipo uma tabelinha aqui, né? Que a hora que ele fala assim, é o arquivo tal que você quer abrir, aonde que está o bloco dele lá, né? No disco, né? Então ele vai ter um ponteirinho aqui, tá? Então a hora que você mandar o nome para ele, ele vai identificar por essa tabela aqui qual que é o bloco do processo, tá? E isso está estruturado em forma de diretório, na verdade, tá? Estou falando tabela aqui, mas tem a estrutura do diretório, porque quando você fala o nome do arquivo, você vai dar aquele caminho, né? Tipo assim, C, dois pontos, barra, não sei o que lá, barra, não sei o que lá. Então, vai ter a estrutura que você vai ter que navegar aqui dentro do diretório até você chegar nesse ponteirinho aqui do bloco, do arquivo, tá? Aí, aí aqui, ó, aqui a gente vai fazer um read, né? Então aqui o arquivo já está aberto, né? Então o arquivo já está aberto. Aí sim eu vou ter uma tabela aqui, tá? Que ela é uma tabela por processo, né? Que é a lista dos arquivos abertos por esse processo, tá? Então quando você vai fazer um read, você só pode fazer read num arquivo que você já abriu, tá bom? Então quando você abre o arquivo, que o open lá te devolve um ponteiro do arquivo. Aí na hora de você fazer o read, você lê em cima desse ponteiro do arquivo, tá? E esse ponteiro do arquivo vai ser o índice dessa tabela aqui, tá? Que aí, tipo, ela vai te dar o ponteirinho aqui para você encontrar o local aqui na estrutura de diretório tal, para saber também onde está o bloco de controle do arquivo, né? E poder acessar, através do bloco do arquivo, né? Acessar os blocos de dados, tá? Que é onde estão os dados mesmo do arquivo, beleza? Eu já vou falar sobre esses blocos aqui, tá? De dados, daqui a pouco. Sistemas de arquivos virtuais, o Virtual File System, né? O VFS. Oferecem um modo orientado a objeto para implementar sistemas de arquivos. O VFS permite que a mesma interface de chamada do sistema, tipo a mesma API, seja usada para diferentes tipos de sistemas de arquivos, tá? Então, ou seja, ele é uma camada de abstração, tá? Então, uma coisa é o teu sistema de arquivos, outra coisa é como que você acessa o teu sistema de arquivos. Então, tipo, o Virtual File System é uma camada, tipo, virtual ali, uma interface, né? Que você tem para, tipo, ou seja, você pode mudar o teu sistema de arquivos sem mudar a interface que você usa para acessar o sistema de arquivos, certo? Então isso torna a vida das aplicações mais fácil, tá? Porque a aplicação ela não precisa saber qual é o sistema de arquivos que está na tua máquina, porque ela vai acessar o Virtual File System, tá? E aí dessa camada é que vai acessar o sistema de arquivos mesmo, tá? A API é para a interface do Virtual File System e não qualquer tipo específico de sistema de arquivo. Tá? Acho que deu para entender a ideia aí, né?
Então, visão esquemática aqui, ó. Então aqui, ó, quando eu for entrar, quando eu tiver que acessar um arquivo aqui, o sistema de arquivo, né? Que aliás eu posso ter, tipo, aqui ó, na figura tem dois tipos diferentes de sistema de arquivo local e tem ainda um sistema de arquivo remoto, tá? Então eu tenho 3 sistemas de arquivo aqui nesse ambiente. Só que eu não preciso acessar, tipo, eu não preciso saber disso, isso fica transparente pro processo aqui que vai fazer o acesso. O processo vai fazer o acesso pela interface aqui do VFS, tá? Então, pela própria interface do VFS, o que está aqui para baixo vai ficar transparente, tá? Então, não importa se você está acessando o sistema de arquivos 1, 2 ou até mesmo um sistema de arquivo remoto, dá tudo na mesma. O processo vai fazer as chamadas para o VFS, tá? Implementação do diretório. Aí como que, né, dentro do sistema de arquivos, como que é implementado um diretório, né? Ele pode ser uma lista linear com os arquivos que tem lá dentro, tá? Então, dentro desse diretório você pode ter tipo outros diretórios e arquivos, né? E isso pode estar dentro de uma lista linear, tá? Isso é, obviamente, simples de programar, porém não é muito eficiente, né? Porque aí quando você quiser procurar um arquivo dentro do diretório, você vai ter que varrer essa lista linear inteira, tá? A outra abordagem é usar uma tabela de hash, né? Que aí, tipo, quando você quiser procurar, então você fala, o arquivo tal está contido dentro desse diretório, aí você vai procurar na tabela de hash. Então você não vai precisar varrer a tabela inteira, né? Igual a lista linear, né? Tá? Então, estruturas de dados básicas aí que vocês já conhecem, né? Métodos de alocação. Um método de alocação refere-se a como os blocos de disco são alocados para os arquivos, tá? Então a gente vai ver aqui 3 tipos, que é a alocação contígua, alocação vinculada e alocação indexada. Vamos ver como é que são esses 3 tipos aí. Primeiro, alocação contígua, né? Cada arquivo ocupa um conjunto de blocos contíguos no disco. Tá? Igual a gente viu tipo, quando a gente estava falando da memória principal, né? Que um processo podia ter alocação contígua, né? É a mesma coisa o arquivo, né? Então também o arquivo da mesma forma. E aí já dá para a gente, trazendo aqueles conceitos lá que a gente viu, né? Já dá para a gente imaginar as desvantagens disso, né? Que é tipo a fragmentação, né? Fragmentação externa, né? Então é simples de implementar, né? Requer somente local inicial e o tamanho, né? Então lembra lá, quando é alocação contígua, você só precisa de dois contadores lá. Um é o que te fala onde começa o bloco e o outro contador é tipo qual é o tamanho do bloco, né? Até onde ele vai, né? Então bem simples de implementar, tá? Desperdício de espaço, né? Então você acaba tendo problema de fragmentação, né? Porque aí, tipo, aqui ele está dizendo que os arquivos não podem crescer. Isso é mais ou menos, tá? Não é que o arquivo não pode crescer. É que assim, imagina que você quer alocar um arquivo novo, tá? Aí você vai ter que procurar um buraco lá, né? Vocês lembram do conceito que a gente estava falando de buraco lá na aula que a gente falava da memória principal, né? Então, buraco lá é um lugar onde cabe lá o que você quer colocar, né? Então, tipo, eu vou alocar o arquivo, vamos supor que inicialmente ele tem 10 MB. Aí, tipo, eu quero aumentar esse arquivo. Aí, tipo, não é que ele não pode crescer, é que assim, tipo, se tiver espaço livre na sequência para ele continuar crescendo de forma contígua, aí tudo bem, você consegue esticar. Agora, e se não tiver? Né? E se você já tiver alocado o próximo endereço lá, terminando onde termina lá o arquivo, o próximo byte lá você já alocou para outro arquivo. Aí como é que você vai esticar esse arquivo aqui? Entendeu? Então é nesse sentido que ele está dizendo que não pode crescer. Tá? Então, ou seja, se você estiver trabalhando com alocação contígua, aí você tipo, tem que ter alguma estratégia para tentar posicionar os arquivos de forma que você ainda permita que eles cresçam de alguma forma. Tá? Porque senão vai chegar uma hora que você vai ter que
realocar as coisas e tal. Aquela coisa que acontecia lá na memória principal também, que é quando você, tipo, né, você precisa lá de um espaço e você não tem de forma contígua, você vai ter que remanejar as coisas, tá? Agora, tipo, uma coisa que a gente tem que pensar aqui, que é assim, a memória secundária, ela tem uma diferença, ela tem duas diferenças, né, básicas com relação à memória principal, que é o quê? É a velocidade e o tamanho, né? Então a memória secundária, ela tipo, ela não tem problema de tamanho. Tipo, a memória principal tem problema de tamanho. Então, tipo, a memória principal geralmente ela é pequena. Então a gente está preocupado em economizar espaço lá. A memória secundária não. A memória secundária tem espaço pra caramba. Então, tipo, não é tão crítico a questão da economia de espaço, tá? Não é tão crítica. Por outro lado, a questão da velocidade é crítica, tá? Na memória secundária. Porque tipo, a memória secundária é muito mais lenta que a memória principal. Tá? Então, tipo, quando a gente falou lá que a alocação contígua é uma coisa péssima para a memória principal, quando a gente fala de memória secundária, aí, tipo, a coisa também não é bem assim, tá? Porque, tipo, principalmente quando a gente tá falando de disco, tá? Porque quando a gente está falando de disco, um acesso ao disco, tipo, um acesso aleatório ao disco, né? O que a gente paga para fazer um acesso aleatório ao disco? A gente paga o tempo de mexer a cabeça. Vamos, vamos pegar uma foto aqui, ó. Uma foto da HD aqui, ó. Então aqui, ó, para eu acessar um bloco aqui dentro do disco, ó, esse braço aqui vai ter que mexer, ó, tá? Então ele vai mexer. Isso é uma coisa mecânica. Então, tipo, coisa mecânica é muito mais lento do que tipo só a eletricidade andando num circuito lá, né? Ou coisas assim, né? Então, esse movimento aqui desse braço é muito lento, tá? Então, tipo, quando eu vou fazer um acesso aqui, eu vou pagar o preço de mexer esse braço para ele entrar na trilha certa. E aí depois, uma vez que ele entrou na trilha certa, eu tenho que esperar a rotação do disco para tipo chegar no setor que eu quero ler, tá? Porque tipo, vamos supor, ele tá nessa trilha aqui, ó, nessa trilha azulzinha aqui, ó, né? O dado que eu quero. Só que tipo, vamos supor que o arquivo que eu quero acessar é essa parte azul aqui, ó, tá? Então, tipo, eu vou ter que colocar a cabeça em cima dessa trilha azul, só que eu vou ter que esperar o disco girar até, tipo, a cabeça chegar aqui nesse trecho azul. Uma vez que eu paguei esses dois preços, o preço de mexer a cabeça e o preço que a gente chama de latência de rotação, aí, tipo, a leitura vai mais rápido. Porque, tipo, aí o disco tá girando e eu tô lendo aqui e tal. Então aí é rápido, tá? Aí, tipo, ou seja, se você tem um arquivo alocado de forma contígua, você vai pagar, tipo, uma vez só o movimento da cabeça e o movimento e a latência de rotação. Porque aí uma vez que posicionou, aí você vai lendo na sequência, tá? Eventualmente você até vai precisar fazer mais algum movimento da cabeça, porque tipo essa trilha pode ser que não caiba o arquivo na trilha, aí tipo você vai ter que andar para uma trilha vizinha, mas aí tipo vai ser um movimento bem pequeno, né? Então uma leitura feita de forma sequencial ela é muito mais rápida do que, tipo, se eu tiver que ler um arquivo que está todo... Se a gente usasse aquela paginação, igual a gente fez lá na memória RAM, né? Então, tipo, o arquivo tá todo espalhado lá. Aí, tipo, eu vou ler o arquivo, eu vou ter que ficar mexendo pra caramba a cabeça, né? Eu vou ler um pedaço aqui, outro pedaço ali, outro pedaço ali. Aí, tipo, eu vou fazer várias vezes, vou pagar esse custo mecânico aqui, tá? Então, tipo, sabe, a locação contígua no disco não é, tipo uma coisa tão péssima quanto na memória RAM, tá bom? Só que, tipo, mesmo assim, o desejável seria a gente ter alocação contígua, mas não é tão fácil de gerenciar, né? Porque, tipo, um arquivo ele pode ter 1 mega, pode ter 10 mega, pode ter 1 giga, tipo, assim, o tamanho do arquivo varia muito, muito mais até do que tamanho de processo, né?
Então, ou seja, não é fácil, ou seja, não dá também para fazer a alocação 100% contígua, tá? Mas, tipo, a gente não vai ter aquela preocupação de fazer paginação com páginas pequenas, entendeu? Essa preocupação a gente não vai ter, tá bom? Mas o arquivo, tipo, ele vai ser quebrado em blocos, porque, tipo, enfim, não dá para fazer só com alocação contígua, é difícil de gerenciar, tá bom? Beleza. É, mas então, se a gente estiver fazendo só com alocação contígua, tem esses problemas aí que às vezes você não vai poder fazer aumentar o tamanho do arquivo, né? E aí, como que isso ficaria organizado, né? Lá no teu diretório você ia ter os dois contadores lá para cada arquivo. Você ia ter o ponteiro de onde o arquivo começa e o contador, né? O contador de onde começa e o contador de onde do tamanho, né? Então, tipo, o arquivo aqui, o nome, ó, count, começa no 0 e tem tamanho 2, ocupa 2, né? Depois, o F, que é esse aqui, ó, começa no 6 e também tem tamanho 2. Aí esse TR aqui, ó, começa no 14 e tem tamanho 3, ó. E assim por diante, ó. O mail começa no 19 e tem tamanho 6, ó. Certo? E por último aqui o list começa no 28 e tem tamanho 4, né? Então é bem tranquilo de implementar, né? A alocação contígua. Agora, a alocação vinculada, como que é? Cada arquivo é uma lista ligada, né? Eu chamo de lista ligada, que aí eles estão chamando aqui de lista vinculada ou lista encadeada. Então, é uma lista encadeada de blocos de disco. Blocos podem estar espalhados por todo o disco, tá? Então, é assim, ó. Então, tem aqui, ó, arquivo, aonde começa, né? Aí, então, um ponteirinho para o bloco onde começa, tá? E tem um ponteirinho do bloco onde termina. Aí, quando eu vou para esse bloco 9, aí dentro dele vai ter alguns dados e vai ter também o ponteiro do próximo bloco, tá? E assim por diante. No próximo bloco vai ter dados e um ponteiro para o próximo bloco. Então o arquivo vai ter pedaços, tá bom? Só que aqui a nossa preocupação não é tipo fazer paginação igual a gente estava pensando lá na memória RAM, tá? De fazer páginas pequenas, tal. Aqui você pode ter blocos grandes, tá? De tamanho variável, não precisa ser todos do mesmo tamanho, tá? Então você pode ter um bloco aqui de 1 mega, depois um bloco de 1 giga, sei lá o que, entendeu? Porque, tipo, a gente gostaria de fazer alocação contígua, tá? Por causa do que eu acabei de falar aí, do tempo, da eficiência, tá? Então, se esses blocos aqui forem muito pequenos, tipo, bloquinhos muito pequenos, eu vou ter que ficar dando saltos aqui. Toda vez que eu saio de um bloco e vou para o outro, é um movimento, aquele custo mecânico lá que eu falei. Então, eu gostaria que essa lista, que ela fosse pequena, que eu desse poucos saltos, tá? Então, eu vou dar, sabe, eu vou sempre alocando blocos grandes aqui. Tá? Tabela de alocação de arquivos, FAT. Então tem aqui, ó, uma entrada do diretório, né? Tem o nome do arquivo, onde começa o bloco, e aí tem os dados e tem um ponteiro para o próximo bloco. É exatamente aquilo que a gente estava falando antes lá, tá? Tem a lista ligada lá dos blocos, tá? Então é assim que o FAT funciona. Agora, alocação indexada. O que é alocação indexada? Reúne todos os ponteiros no bloco de índice, tá? Então, eu tenho, tipo, acho que é a próxima que mostra melhor. Essa tabela que ele está mostrando aqui, ó, é esse cara aqui, ó, tá? Então, assim, ó, o arquivo está aqui, né? Ó, o nome do arquivo é zip. Aí ele vai ter o índice aqui, tá? Como é que chama esse negócio aqui? Tabela de índice, nome básico, né? Então esse 19, ele está me dando esse bloco aqui, que aí nesse bloco não tem dado, tá? Nesse bloco é uma tabela igual a tabela lá da paginação, né? Tipo a tabela de páginas, né? Então aqui é uma tabela, só que tipo, a gente não vai falar que é página porque a gente não está dizendo que esses blocos aqui têm o mesmo tamanho, tá? O bloco aqui pode ter qualquer tamanho. Então eu tenho essa tabela aqui, e aí ela vai ter o índice de todos os blocos do arquivo. Beleza? Essa é a diferença, tá? Então, em vez de eu ter aquela lista ligada, eu vou ter, tipo, esse negócio aqui, tá? Essa tabela.
Aqui, ó, tipo, qual há uma diferença aqui, né, pra gente pensar, né? Porque, tipo assim, por exemplo, se eu tô num arquivo, aí eu tô, tipo, na posição 10 do arquivo, né? Então, tipo, imagina um arquivo logicamente como algo sequencial, né? Que vai igual a memória virtual, né? Tipo, vai da posição 0 até a. Desculpa, eu queria falar do endereço lógico, né? Então, quando a gente está falando de um processo, falando dos endereços lógicos lá, ele vai tipo do 1 ou do 0, vai do 0 até n, né, na sequência. Mas só que isso está mapeado na memória para lugares lá diferentes, né? Então, tipo, quando eu estou olhando para os endereços lógicos do arquivo, eu estou lá tipo no endereço 100. Aí eu falo, eu quero andar tipo para o endereço 1100, né? Quero fazer esse acesso. Aí, tipo, se eu tô fazendo essa estrutura aqui de alocação vinculada, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que ficar andando na lista ligada. Porque, tipo, eu tô aqui, eu falo, eu tô aqui o 100, vamos supor que tá dentro do primeiro bloco. Aí eu falo, onde que tá o 1100? Será que tá no próximo bloco? Eu vou ter que andar pro próximo bloco e falar, será que o 1100 tá aqui dentro? Não, ainda não. Ah, então vamos pro próximo. Será que tá aqui? Ainda não. Tá? Não é que tipo eu preciso listar tudo aqui, mas eu preciso tipo acessar o bloco, aí eu vou olhar, esse bloco tem quanto de tamanho? Ah, pelo tamanho que ele tem, o meu 1100 não está aqui ainda, ele está no próximo. Ah, então eu vou para o próximo. Aí eu vou ver, que tamanho que tem, né? E mesmo que eles fossem todos do mesmo tamanho, eu não tenho como pular. Tipo, eu não tenho um endereço, tipo, sabe? Para eu chegar, vamos supor que o 1100 está lá no último bloco. Eu não tenho o endereço do último bloco. Para eu chegar no último bloco, eu tenho que passar pelos blocos anteriores, entendeu? Então a questão aqui não é nem se o bloco é de tamanho fixo ou não. A questão é que eu não tenho o endereço dos blocos. Eu tenho que ir navegando neles, entendeu? Então, tipo, ou seja, o acesso randômico na alocação vinculada, ele é mais difícil de fazer, né? Agora, na alocação indexada não, porque aí tipo eu tenho o endereço dos blocos, né? Aí eu posso, tipo, se for bloco de tamanho fixo, aí eu consigo falar, o byte que você quer tá em tal tamanho. Se for bloco de tamanho variável, aí provavelmente eu vou querer ter nessa tabela aqui. Eu tô falando provavelmente porque, tipo, eu tô pensando aqui com deduzindo, né? Então deduzindo que, tipo, se os blocos forem de tamanho variável, é razoável que eu queira ter aqui também o tamanho do bloco nessa tabela, tá? Porque aí, tipo, quando eu for fazer o acesso randômico, eu olhando nessa tabela eu já consigo saber para qual bloco que eu tenho que pular, né? Eu não preciso ficar acessando cada bloco até chegar lá no bloco que eu quero, né? Então essa é uma vantagem da alocação indexada sobre a alocação vinculada, tá bom? Bom, e aí aquela coisa, né, também, a alocação indexada, tipo, você pode ter níveis, né, igual a gente viu lá também nas tabelas de dois níveis, né. Então a mesma coisa, você pode ter o índice externo e depois um outro índice aqui, né, tá bom? Pode ter níveis aí, porque às vezes não cabe aqui, né, o que você quer, tipo, você fala, eu queria ter um bloco aqui de no máximo tantos bytes, mas não cabe, então você vai ter dois níveis, né. Esquema combinado, ainda dá para misturar essas coisas, né? Então, tipo, eu vou ter uma tabela aqui de direto, né? Aí depois eu vou ter uma tabela tipo de dois níveis, uma tabela de três níveis, né? Então eu posso mesclar essas coisas aí também. Gerenciamento de espaço livre. Então eu vou ter um vetor de bits que aí eu tipo aí então aqui no caso estou falando de blocos de tamanho fixo, né? Porque quando eu dou número assim para os blocos, né? Bloco um, quer dizer, não sei se eu estou falando de é que aqui eu não tô a cada coisa que eu falo aqui eu não sei tipo o que que vale para bloco de tamanho fixo ou bloco de tamanho variável, né? É, não sei se isso importa ou não, mas eu vou ter aqui um vetor de bits para indicar para mim, tipo, se o bit na posição i for igual a zero, significa que o bloco i está livre. E se for um, significa que o bloco i está ocupado. Tá? Lista vinculada de espaço livre em disco.
Então, tipo, aqui eu vou pegar todos os blocos vazios e vou fazer uma lista ligada, né? Tipo, então toda vez que eu precisar de um espaço vazio, eu vou ter que procurar nessa lista ligada aqui, né? Porque eu falo, eu quero um espaço aqui de tamanho 5 aqui, ó. Então, daqui, ó, do 8 até o 12, né? Tem tamanho 5. Então, eu tenho que entrar nessa lista e procurar por um espaço contíguo aqui de tamanho 5, né? Eficiência e desempenho. Eficiência depende de algoritmos para alocação de disco e diretórios, tipos de dados mantidos na entrada de diretório do arquivo. A eficiência aqui no caso, ela tem a ver com o quanto de espaço que a gente ocupa para guardar os dados que a gente quer. Porque às vezes você fala, eu tenho 1 GB de dados mesmo que me interessa, só que do jeito do como eu aloco lá a estrutura das coisas que eu faço, isso pode não estar. Eu posso estar gastando muito mais do que 1 GB. Vou chutar o balde aqui, eu estou gastando 2 GB, vai? Então é 1 GB só para estruturar o outro 1 GB de dado que eu tenho mesmo. Aí, agora, dependendo do outro tipo de organização que eu tenho, eu posso tipo, gastar pouco espaço lá para organizar esse 1 GB, né? Então eu posso ter 1 GB e mais 10 MB lá para guardar esse 1 GB de dado, tá? Então, ou seja, é o uso racional ou não aqui do espaço no disco, tá? Se tem, enfim, acho que é isso. Acho que deu para entender. Agora, desempenho já tem a ver com velocidade, né? Então, para ter bom desempenho, aí tipo a gente vai ter aquelas coisas de cache que a gente já falou várias vezes, né? Então, cache de disco é uma seção separada da memória principal para blocos usados frequentemente, tá? A gente chegou a falar disso já também, né? De blocos, de arquivos mapeados na memória, né? E aí esses blocos que estão na memória, eles, quando o usuário precisa acessar, ele não vai acessar o disco se estiver na memória, tá? Então isso é um cache, né? É um cache que a gente pode chamar. Free Behind e Read Ahead, técnicas para otimizar acesso sequencial. Então, tipo, eu tô fazendo um acesso sequencial, né? Então, eu tô lendo um arquivo. Aí, tipo, conforme eu vou lendo, eu vou, tipo, guardando, tipo, vamos supor que eu tô lá no byte 100, né? Aí, tipo, o que é o read ahead? É, tipo, eu já tô lendo adiante lá, né? Então, tipo, eu tô no 100, mas eu já li até o 200. Então, já tá lá na memória até o 200. Quando eu pedir para ler o 110, já vai estar lá na memória, né? Quando eu pedir para ler o 120, já vai estar lá na memória. Aí, em algum momento, eu falo, tô no 150. Aí, ele saca que é melhor ele já ir lendo para frente lá, né? Porque você pediu 110, pediu 120, pediu 130, pediu 140, 150, daqui a pouco você vai chegar lá no 250 e tal, então é melhor eu já ir lendo, né? Então esse read ahead é isso, ele vai lendo antes, tipo já um pouco à frente do que é o que você quer ler de fato, no momento, tá? Ele já vai antecipando a leitura. E aí com isso, tipo, vai ocupando espaço, né? Tipo, do que você tá lendo agora e mais o que, tipo, essa leitura para frente aí adiantada, isso vai ocupando espaço, mas em algum momento você vai ter que liberar esse espaço, né? Então aí é o free behind, né? Então à medida em que você vai andando para frente, o sistema vai detectando que você não vai mais usar o que ficou para trás e aí vai liberando o espaço, tá bom? Então, ou seja, isso é uma técnica que é típica para acesso sequencial do arquivo, tá? O acesso sequencial aqui não significa que o arquivo ele está gravado de forma sequencial no disco, tá? É o acesso sequencial, tá? Então, o acesso é sequencial quando a gente está falando logicamente, né? Então, o arquivo, do ponto de vista lógico, ele é sempre sequencial. Do ponto de vista físico, não. Os blocos podem estar espalhados lá na memória. Mas se eu estou fazendo a leitura sequencial, olhando logicamente, falando, né? Então eu posso combinar essas técnicas aqui do free behind e read ahead para fazer isso de forma mais eficiente. Cache de página.
Um cache de página guarda páginas ao invés de blocos de disco, usando técnicas de memória virtual. Entrada e saída mapeada na memória usa um cache de página. Entrada e saída de rotina pelo sistema de arquivos usa o cache de buffer. Tá? Então, enfim, acho que não tem nenhuma diferença aí tão gritante. A questão toda é, tipo, você tá, quando você faz a paginação do arquivo, né, tipo, mapeando ele na memória, pegando páginas lá da memória, aí você está usando o cache de página. Quando você, tipo, tem um outro tipo de cache aí, que é o chamado cache de buffer, aí, tipo, ele não usa essa estrutura da paginação aí da memória, tá? Então, você pode, tipo... E aí, quando você tem o cache de página, você pode tipo carregando no cache de página um dado que veio do cache de buffer, tá? Então vamos supor, o cache de buffer, o cara fez ali, ele está lendo um arquivo lá, aí ele carrega tipo uns blocos do arquivo aqui no cache de página. Só que esses blocos eles não estão no formato lá das páginas, né, do cache. Então tipo para jogar no cache de página eu vou ter que tipo paginar isso aqui, né? Tá? Então, por isso que eu tenho que ter o cache de página, além de ter o cache de buffer, quando eu faço o mapeamento do arquivo na memória. Tá? Agora, se eu não faço o mapeamento do arquivo na memória, aí eu posso só usar o cache de buffer, não preciso usar o cache de página. Tá bom? Cache de buffer unificado. Um cache de buffer unificado usa o mesmo cache de página para guardar páginas mapeadas na memória e entrada e saída normal do sistema de arquivos. Tá? Então ele faz esse buffer de cache já é paginado, né? Porque tipo, aqui a necessidade de eu ter o buffer de cache depois aqui do... Desculpa, o cache de página depois do cache de buffer é porque o cache de buffer não estava paginado. Né? Agora, se eu for fazer ele unificado, aí ele vai estar paginado. Tá? Aí eu tipo, uso tanto direto aqui como mapeado na memória. Vou fazer uma pausa aqui. Aí eu continuo.